É chegada a hora de ensinar a última etapa e derradeira etapa do núcleo de formação mística AVAM. Para além dos exercícios do hermetismo moderno, nos quais a AVAM discorre sobre o curso de Ciências Ocultas, sobre o curso de Cura Magnética, sobre o curso de Defesa Mágica, sobre os exercícios de concentração, sobre os exercícios de transe iniciático que estão desenvolvidos no curso de Ciências Ocultas, a AVAM dá o treino hermético conforme o descreveu o hermetismo moderno através do mestre Franz Bardon. Nesse sistema de treino existe um trabalho passo a passo no qual o aluno desenvolve as suas capacidades místicas grau a grau, apoiando-se o grau seguinte no desenvolvimento das capacidades e técnicas aprendidas no grau anterior. Esse processo de desenvolvimento é muito pessoal e individual. Ele tem várias etapas no seu cumprimento. Ao analisar a maioria das escolas herméticas da atualidade, eu constatei em mais de 20 anos de estudo e prática desse método que muitas das escolas acabam por aceitar apenas um cumprimento relativamente básico dos exercícios que são dados por Franz Bardon. A capacidade de os completar até ao seu nível máximo é muito rara de ver hoje em dia. Uma das provas evidentes desse fenómeno aparece nos livros do mago hermético Ron Clarke, que escreveu as obras A Bardon Companion, que basicamente são um livro de apoio e de ajuda à execução dos exercícios do Caminho do Verdadeiro Adepto, escrito por Franz Bardon. Se estudarmos também as obras de Constantinos, o Summoning Spirits, vamos ver que também ali existem requisitos baseados no sistema hermético de Franz Bardon, e o paralelismo da evocação mágica é extraordinariamente semelhante, mas mais uma vez observamos que não existe o desenvolvimento na sua máxima extensão das técnicas e dos passos da filosofia bardoniana. A filosofia de Franz Bardon e o sistema de Franz Bardon, por si próprio, são um sistema completo de treino. Mas se assim é, como é possível que nós não vejamos os magos tão desenvolvidos numa obra tão amplamente publicada? O caminho de Franz Bardon não é fácil. Ao longo de 20 anos eu vi imensas pessoas tentarem e ficarem muito frustradas por não conseguirem fazer a demonstração a nível técnico da extensão máxima dos graus de Franz Bardon, conforme estão explicados no Caminho do Adepto. Eu próprio, quando fundei em 1998 a Congregação Hermética, que depois evoluiu para a Fraternitas Hermética, reparei que muito poucos alunos conseguiam, só com aqueles exercícios, desenvolver as capacidades que lá estão indicadas numa extensão satisfatória. Os alunos atingiam os requisitos mínimos, mas não dominavam a expressão completa das capacidades
que seriam esperadas no avançar dos graus. Não é difícil perceber porque é que um mestre hermético não apresenta determinados caminhos alternativos ou ferramentas e chaves paralelas ao seu sistema escrito num livro. Franz Bardon não o fez não porque não tivesse conhecimento das técnicas paralelas. Aliás, ele dá algumas pistas ao longo do livro, quando fala de alguns sistemas orientais, quando faz algumas comparações. Ele abre a porta para que outras teorias sejam estudadas conjuntamente com o caminho do adepto. E é precisamente esse tronco secundário de conhecimentos que nós damos em Avam que permite ao aluno ser capaz de completar as etapas com um grau absolutamente satisfatório de desenvolvimento. Franz Bardon não fala do desenvolvimento energético. Franz Bardon não fala do contacto direto com Deus, a não ser nos graus mais avançados, começando por isso no 6º grau, com a libertação da mão. Processo esse que poucos alunos conseguem com resultados satisfatórios. O que falta? Franz Bardon, como um mestre do hermetismo, sabe que nenhum aluno caminha só. Franz Bardon sabe que aqueles que realizarem aqueles exercícios e que os fizerem de maneira honesta, séria e concreta, serão encaminhados pela própria divina providência a ter acesso aos conhecimentos que possibilitam, as chaves que possibilitam a compleição desse livro. Isso, no meu caso, é Avam. E é isto que eu vos entrego. Hoje vivemos num mundo com tantas teorias que o aluno tem tanta facilidade em chocar com autores místicos que se perde num autêntico universo de práticas e técnicas sem saber exatamente aquilo que há de treinar. Eu não sou arrogante ao ponto de dizer que este é o melhor sistema, mas posso vos dizer que é um sistema que funciona, que é bom, cujos resultados têm vindo a ser testemunhados por todos aqueles que o praticam. É correto, da minha parte, explicar-vos que esta pesquisa e esta procura pelo desenvolvimento hermético integral não é somente minha. Outros autores têm-no feito. Curiosamente, muitos deles têm bebido de fontes clássicas e outros de fontes mais modernas, onde o conhecimento se vai explicando melhor nos pontos, em determinados autores, e melhor noutros pontos, noutros autores. Há um nome de referência na técnica que eu vos vou ensinar, que talvez tenha sido um dos pioneiros a explicar esta técnica sem grandes mistérios, mas que também, ao aplicá-la, ao ensiná-la de uma maneira pública, acaba por cair no facto de ter que dizer que as pessoas têm que ter desenvolvimento místico. Com isto, eu quero dizer que o que vocês vão aprender neste curso não pode ser praticado sozinho. Este desenvolvimento particular tem que estar enquadrado
num sistema místico de práticas devidamente amadurecido e devidamente apoiado para que produza os frutos desejados. Em Avam, nós temos 3 grandes pilares. O triângulo da manifestação do místico, juntamente com o 4º pilar, que é o caminho do verdadeiro adepto. O primeiro pilar e a prática basilar no qual começa o estudo em Avam é a meditação da ponte de luz. Essa prática está transcrita e é a prática que vos introduz à proximidade da vossa consciência humana com a consciência divina. A meditação da ponte de luz deve ser praticada pelo menos durante um mês sem falha e deve ser feita de forma objetiva, num estado de semi-retiro. Ou seja, com isto eu quero dizer que o praticante que se vai a balançar a fazer esta técnica deve pelo menos ter 30 dias nos quais se recolherá ou reduzirá a sua atividade ao mínimo e deverá fazer um retiro da meditação da ponte de luz. Juntamente com os seus exercícios herméticos, durante 30 dias, o estudante praticará a meditação da ponte de luz 3 vezes ao dia. Deverá praticar de manhã, deverá praticar à tarde e deverá praticar à noite. Ele descurará inclusivamente outras técnicas, mas a meditação da ponte de luz ele terá que a fazer durante 30 dias. Neste primeiro período de prática da meditação da ponte de luz, o iniciado vai modificar os seus hábitos para conseguir completar este processo. É importante que ele encare esta primeira etapa como a etapa número 1 do seu desenvolvimento como ser divino. Independentemente de ele já fazer esta prática há muito tempo, de ele já estar a aplicar, ele deve fazer as seguintes adaptações. A sua dieta deverá incluir produtos frescos, vegetais e evitar ao máximo produtos processados, especialmente produtos de origem animal. É muito importante que o praticante comece a fortalecer o seu sistema imunitário e a dar um aporte energético ao seu corpo. O único alimento que será permitido será o ovo. Todos os produtos com carne devem ser retirados da sua alimentação. Ele pode consumir ovo, pode consumir derivados de leite, mas não leite. Alguns queijos serão admissíveis durante este primeiro mês. Pode consumir quantos ovos quiser e deve ter uma alimentação totalmente ou quase totalmente vegetariana. Durante este primeiro mês, o praticante procurará isolar-se
do mundo. Ou seja, se ele tiver um trabalho e um emprego, ele deverá executar o seu trabalho e o seu emprego. Imediatamente a seguir, deve-se retirar para a sua prática, tendo contacto com os seus familiares, devendo esse contacto ser sereno, suave, mas não demasiado prolongado. A prática e o método que estamos a ensinar destina-se a místicos resolvidos, cujas famílias já estejam habituadas à sua prática mística, às suas escolhas e à sua forma de viver. Então, ele deverá ter um quarto onde não seja perturbado. Fará repouso, escutará a meditação da ponte de luz e fará esta prática 3 vezes por dia. O restante do dia deve ser vocacionado a estudar os seus tratados místicos, a estudar os materiais que damos em Avam, ou então em um contacto social suave com pessoas próximas. Ele pode aproveitar para dar passeios na natureza, pode aproveitar para fazer introspeção, mas deve evitar a todo custo uma vida agitada. E durante 30 dias ele fará a meditação da ponte de luz nestes parâmetros que são ditos. A seguir ao cumprimento dos 30 dias de meditação da ponte de luz, o estudante manterá o mesmo regime alimentar e fará a prática do despertar do Deus interior por mais 30 dias. É muito importante que ele consiga fazer a oração do Pai e trazer para a sua vida todos os 7 pedidos conforme estão explicados no livro da técnica do despertar do Deus interior. Mais uma vez, mesmo que o estudante já esteja a aplicar esta técnica, ele fará 30 dias de preparação com a técnica do despertar do Deus interior. Vai acumular essa força e nunca vai utilizar essa técnica para produzir qualquer tipo de efeito físico. Não vai descarregar a sua força e a sua energia a produzir a expressão da vontade de Deus. No final de cada prática do despertar do Deus interior, o único pedido que ele fará ao Pai é que o eleve e que o faça ser capaz de fazer ascender o fogo da serpente sagrada. E durante 30 dias ele praticará o despertar do Deus interior em estado de semi-retiro. Deve procurar o seu repouso, deve procurar ter o seu trabalho reduzido a um mínimo e a sua vida deve ser o mais orientada possível para poder fazer estes exercícios como foco principal do seu dia. Nestes 30 dias do despertar do Deus interior, começarão as purificações. O estudante deverá começar a habituar-se a fazer um jejum de água, limão e mel durante um dia inteiro na primeira semana, durante 2 dias completos na segunda semana e na terceira semana
fará 3 dias de jejum e na 4ª semana fará 3 dias de jejum. A sua alimentação deve ser o mais correta possível. O praticante acrescentará algum exercício físico, à exceção dos dias em que faz jejum, nos quais procurará ter total tranquilidade e evitar trabalhar nesses dias. De preferência, ele deverá jejuar sexta, sábado e domingo, se estiver a cumprir uma profissão. Se for patrão dele próprio, poderá fazer as escolhas que deseja. Nós recomendamos que estes exercícios sejam feitos em Avam. Nós recomendamos que estes exercícios sejam feitos próximos da escola e todos aqueles que necessitarem de aprender mais sobre isto devem se aproximar o mais possível da escola. Estas técnicas, que culminarão no despertar da serpente sagrada, são para místicos que já decidiram e fizeram as escolhas necessárias para que a sua vida lhes permita levar a cabo este tremendo processo de evolução. Nesses 30 dias, enquanto é feito o despertar do Deus interior, o praticante sentirá uma enorme iluminação e uma profunda inclinação mística. Com ela pode surgir a necessidade de fazer com que determinadas mudanças na sua vida aconteçam, desde que ele não use o poder que está a acumular no despertar do Deus interior para efetuar essas mudanças, poderá fazê-las. Devem ser aumentados os banhos, a pele deve ser muito bem lavada, o banho deve ser diário ou bidiário, o jejum será feito conforme foi explicado e a alimentação deve ser exclusivamente vegetariana e com ovo. Infelizmente, os produtos que consumimos hoje em dia não têm a mesma vitalidade que tinham os produtos que os nossos pais e avós consumiam. Desta forma, é sempre recomendável tomar um bom suplemento de vitaminas e minerais, tanto as vitaminas e minerais quelatados, sendo de boa qualidade, durante estes períodos de alimentação. A saúde melhorará muito. Há também um hábito que o místico deve procurar durante este processo. É o hábito da limpeza das suas cavidades corporais. Ele deve limpar muito bem o nariz, utilizando uma solução salina farmacêutica ou fazendo-a ele mesmo, inspirando-a até ao alto das fossas nasais e evacuando o nariz de seguida na sua pia no banheiro. Deve existir também a limpeza dos intestinos. A limpeza dos intestinos consegue-se através de um clister com água e devem procurar aprender como é que se faz um clister, devem aprender e comprar numa farmácia o saco de clister para aplicarem um clister a vocês próprios. Nunca práticas místicas deste calibre, daquele que vão fazer a seguir, devem ser feitas com os intestinos permanentemente sujos. A opção é tomarem purgas, como o Sena, entre outras. Mas, como esses produtos produzem
alguma irritação intestinal, eu aconselho a que o clister seja a medida mais recomendável. O vosso intestino deve estar limpo de fezes nos dias de jejum. Nos outros dias não precisam fazer aplicação de clister. Nos dias de jejum devem se habituar a fazer um clister diário, para que o vosso intestino não tenha nenhuma matéria fecal. A vossa saúde crescerá imensamente. O vosso corpo terá ganhos de vitalidade incríveis. É fácil a aplicação de um clister. A pessoa deve se deitar na sua casa de banho, coloca o saco com água à temperatura a cerca de 37 graus, nunca deve ser fria nem demasiado quente, coloca o tubo próprio no reto e deixa que a água entre. A água deve ser mantida por cerca de 5 minutos dentro do organismo e deve ser evacuada. E o clister deve ser feito até a água correr límpida. Os ganhos na vossa saúde são surpreendentes, mas nós não fazemos isto para ganhar saúde pela saúde física. O incremento da vossa biovitalidade será enorme. E acreditem, para vocês despertarem a serpente sagrada, a força de Uraeus, despertarem a deusa dentro de vocês próprios, vocês vão necessitar de toda a vitalidade que conseguirem. São conselhos que devem levar a sério. Podem tentar fazer estes procedimentos sem levar em conta estes conselhos, cada um saberá o rigor com que o quer fazer, mas os resultados serão diferentes, especialmente quando o fogo sagrado despertar. Depois de cumprirem os 30 dias da meditação da ponte de luz tridiária, os 30 dias da meditação da técnica do despertar do Deus interior tridiário, com as adaptações de vida que foram faladas, então vamos entrar no processo do despertar da deusa. E o que é o despertar da deusa? O ser humano tem em si o acesso ao Deus interior e ele é conseguido através da prática da meditação da ponte de luz e através da prática do despertar do Deus interior de uma forma muito concreta. O místico, que tem as suas capacidades básicas treinadas e execute em estado de semi-retiro ou retiro estas duas técnicas, terá mudado a sua vida para sempre. Porém, aquele que desperta ao seu Deus interior, desperta a possibilidade de ser a expressão do poder divino em determinados momentos. Conquistará alguma sensibilidade psíquica, conquistará algum desenvolvimento espiritual, e assim será grande a nível de compreensão, mas o seu poder pessoal não crescerá. Será como um santo. E um santo nunca fez um milagre. Um santo é a expressão e o veículo do poder divino. Estou-me a referir aos santos da Igreja Católica, por exemplo. Mas ele próprio não tem poder. Ele é uma expressão do poder do Criador. E isso já é um grande poder, mas não é poder dele.
O despertar da deusa é algo muito diferente e tem que ser encarado com uma enorme responsabilidade. A meditação da ponte de luz dá-nos o contacto com os céus, dá-nos o contacto com o nosso ser superior, o higher self, o Deus pessoal. O despertar do Deus interior dá-nos o acesso ao poder do Pai e permite que nós sejamos uma expressão do poder do Pai. O despertar da deusa é diferente. O despertar da deusa faz aquilo que faz uma mãe a um filho. Se o Pai nos abre o caminho e desbrava, através dos seus milagres, a nossa vida, a nossa mãe, mesmo no mundo físico, é aquela que nos gera, que nos cria, que nos alimenta e que nos faz crescer de crianças para adultos. Tal como no mundo físico, assim é com a Mãe Divina. O despertar da Mãe Divina transforma o praticante de um bebé espiritual num adulto espiritual com poder próprio e com responsabilidade própria. A energia feminina faz o crescimento e a geração do ser humano para o ser super-humano. Todos vocês já ouviram falar desta força. No Antigo Egito, nas primeiras dinastias, nos tempos da construção das pirâmides, não no Egito caduco de Cleópatra, 5.000 anos desde a nossa era, ou seja, cerca de 3.000 anos antes de Cleópatra, os faraós e as primeiras sociedades antigas, as sociedades de luz, todas elas tinham uma grande veneração pela deusa e a deusa era representada pela serpente, no caso do Antigo Egito, o Uraeus. E esta técnica foi muito escondida, mas foi passada nos tempos bíblicos para Moisés. E isso é o que representa o desafio dos faraós, e isso é o que representa a vara de Moisés transformada numa serpente. É uma alegoria que diz que o poder de Moisés também era o poder da serpente. E nessa altura já não eram os faraós que mostraram o seu poder, os faraós chamaram os seus magos. Por isso o poder teve que passar para os patriarcas, porque o Egito estava em declínio. E a vara de Moisés transformar-se numa serpente, Moisés, o príncipe do Egito, significa que ele próprio recebeu os conhecimentos do pilar do meio, do caduceu de Mercúrio, do despertar da deusa, da subida e do domínio do fogo da serpente, que no Oriente se chama o despertar e o ascender de Kundalini Shakti. Deste enorme passo e grande fenómeno trata este ensinamento de como conhecer, despertar e fazer ascender o fogo sagrado da serpente pela vara de Mercúrio, no Oriente chamado o despertar e ascender de Kundalini. Infelizmente, este conhecimento tem sido muito oculto e pouco se sabe sobre ele senão através de mitologia
através de muitas lendas urbanas e através de muitos disparates que têm sido publicados sobre ele. Há técnicas absurdas faladas sobre o dito despertar de Kundalini. Poucos autores realmente o fizeram. E aqueles que o fazem têm uma grande capacidade de realização, despertam a genialidade no mundo. E as suas capacidades são evidentes. Esses cumprem o caminho do adepto conforme o prescreve Franz Bardon. A chave para a obtenção das capacidades máximas, capacidades espirituais, que são oferecidas como promessas ou como metas nas várias etapas do caminho do verdadeiro adepto, só se conseguem obter na sua máxima extensão quando o fogo sagrado da serpente do hermetismo desperta e sobe pela vara de Hermes ou Mercúrio. A Mãe Divina, o despertar da deusa, porque Deus é Pai e Deus é Mãe, o despertar da deusa leva o bebê espiritual ao adulto espiritual. Transforma o homem num ser absolutamente divino, quando acompanhado de um caminho iniciático sério. Mas sem que esta chave seja desbloqueada, a máxima extensão dos exercícios do caminho do adepto nunca é obtida, porque não existe energia suficiente no praticante para que aquelas capacidades possam, de facto e efetivamente, ser demonstradas. Falando sobre o despertar da serpente ígnea que se encontra no centro energético da raiz, devo-vos dizer que essa serpente não acorda e desperta uma vez só. Com certeza que compreendem que a serpente é uma metáfora. Essa força que representa o poder, e é isso que representa a serpente, o poder, o conhecimento e a medicina. Essa força ígnea, que é o despertar de Uraeus, não sobe só uma vez. Tal como no despertar do Deus interior, vocês terão momentos em que a vossa consciência se iluminará e se fundirá com a consciência do vosso ser superior, do Higher Self. Isso não significa que vocês vivam sempre com essa consciência. Quando a vossa consciência se fundir com a consciência do Pai, então vocês serão mestres totalmente iluminados. Há muitos que dizem que são, mas depois nós percebemos, pela sua falta de poder e falta de realização, que não o são. Muitos são considerados iluminados por tradição, isso é muito comum nas tradições orientais, mas depois, quando nós conhecemos as pessoas, percebemos que eles são bem mais mundanos do que aquilo que querem fazer parecer. Isto acontece em muitas tradições. O importante é que vocês saibam que, tal como vocês terão momentos de iluminação quando fizerem a técnica do despertar do Deus interior, também quando despertarem a deusa, ela vai acordar, vai subir, vai ascender e durante momentos vocês terão experiências incríveis, poder extraordinário, mas também o poder da deusa será acordado, subido, manifestado e depois
descerá. Somente mestres com iluminação completa, no qual a consciência se tenha fundido em absoluto com a consciência do seu Deus pessoal ou Deus interior, somente esses farão o trabalho de ultrapassar a descida do despertar da deusa, conforme eles englobam a sua consciência e se unem à consciência do seu higher self, também o seu fogo sagrado ficará permanentemente ativo. Até isso acontecer, vocês farão com que a serpente ou o fogo sagrado da Mãe Divina suba, ascenda, se exprima e baixe. Mas a partir do primeiro momento em que a sagrada força de Uraeus acorde e suba, vocês nunca mais serão a mesma pessoa. O despertar da serpente é o maior ponto de viragem no caminho místico de alguém. É impossível fazer com que este processo decorra sem existir uma maturidade mística por trás desta técnica. Em Avam, esta técnica só é entregue àqueles que cumpriram as 4 iniciações elementais do fogo, da água, do ar e da terra. Somente esses poderão fazer a prática do despertar do Deus interior depois da prática da meditação da ponte de luz e finalmente ser-lhes-á entregue a chave do despertar da deusa. Esta técnica é um processo extraordinariamente poderoso e transformador no desenvolvimento do místico. É um processo que não deixará quaisquer dúvidas das absolutas realidades espirituais que o místico experimentará. A sua consciência nas práticas seguintes a este método expandir-se-á tremendamente, não só na meditação da ponte de luz, mas especialmente no despertar do Deus interior. A partir do momento em que ele desperta o fogo sagrado, quando ele executar os exercícios do caminho do adepto, ele conseguirá realizá-los à sua máxima extensão. É uma técnica que exige responsabilidade, é uma técnica que exige maturidade mística, é uma técnica que exige absoluta decisão e que exige absoluta dedicação e compromisso da parte daqueles que o praticam. Antes de terminar esta primeira secção, eu devo deixar alguns avisos. Qualquer pessoa que tenha acesso a esta gravação,
que tenha acesso aos textos transcritos da mesma e que não tenha a preparação recomendada por mim para fazer esta técnica, deve abster-se de a tentar fazer. Os riscos para a saúde mental, para a saúde física e mesmo para a vida daqueles que tentem fazer o despertar do fogo e do poder da serpente sem preparação são muito concretos e muito reais. Poderão existir várias complicações na execução energética ou magnética desta técnica que o aluno não conseguirá resolver sozinho e que levarão a consequências na sua saúde que nenhum médico convencional estará apto a tratar. Tendo isto em consideração, compreendam que não devem jamais fazer a prática desta técnica sem estarem devidamente preparados, devidamente apoiados e devidamente instruídos para o fazerem.